apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Preparados de antemão para a glória do Senhor, te louvamos, ó Senhor, nosso Deus, por ter concedido a nós eterna redenção. Vasos de misericórdia somos nós, preparados de antemão para a glória do Senhor. Te louvamos, ó Senhor, nosso Deus, por ter concedido a nós eterna redenção. Porque fomos comprados, fomos resgatados e reconciliados com o Pai. Graças a Deus, porque fomos comprados, Pai, fomos resgatados e reconciliados com o Pai, porque fomos comprados. Maravilha saber isso. Fomos resgatados da maldição da lei, reconciliados com o Pai. Paulo disse: porque fomos comprados, fomos resgatados, Pai, e reconciliados com o Pai. Romanos 9, Paulo disse: vasos de misericórdia somos nós, preparados de antemão para a glória do Senhor. Meu Deus e meu Pai, meu Rei, Senhor da minha vida, que me comprou por bom preço, que me reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, que me resgatou da maldição da lei. Ah, Senhor, meu espírito diz, ele clama, ele louva, ele canta, ele adora. Abba, Pai, pela tua graça que nos alcançou. Senhor, tu és bom, de fato e de verdade o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre, pois o Senhor nos abençoou em Cristo, de uma vez por todas, com todas as bênçãos espirituais. Por isso nós te louvamos e te exaltamos e te honramos e te reconhecemos em nossa vida como de fato e de verdade o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Salve Jesus Cristo, Rei! Salve Jesus Cristo, o Senhor, o Deus eterno, soberano, onipotente e onipresente. Ah, Senhor, teu é o reino, o poder e a honra e a glória para todos sempre. Quem pode dizer comigo amém? Maravilha! Graça e paz a vocês aqui na igreja em Santo André, MGA, Ministério Graça e Apostolado em Santo André, Rua Oratório 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Graça e paz a vocês aqui, Santo André, pode se assentar em nome de Jesus. E graça e paz a vocês que me assistem agora pelo YouTube, pelo grupo MGA, WhatsApp, pelo Facebook, pelo nosso site. Glória a Deus por você que tem recebido a graça e este apostolado.
Hoje é a quarta parte da mensagem que tem por tema os fundamentos da graça. Já é uma série de mensagens em graça por tema os fundamentos da graça. Você que está chegando agora na quarta parte, você pode entrar em nosso site www.graçaeapostolado, tudo junto, gracaeapostolado.com. Na página inicial tem um link escrito Apostolado da Semana. Clica nesse link e você pode ouvir as mensagens de quarta-feira. Ou então, na página inicial, tem lá embaixo tem um link Os Fundamentos da Graça. Clica no link Os Fundamentos da Graça e você ouve todas as mensagens da série Os Fundamentos da Graça. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Hoje é a quarta parte de início. Para começar essa quarta parte, eu quero falar sobre um assunto que também que faz parte dos fundamentos da graça, ou seja, alicerces da sã doutrina, né? Fundamentos da graça, fundamentos da sã doutrina, alicerces, base, né, da sã doutrina. E um deles é a justificação, tá? A justificação justificação em Cristo, não é justificação por obras, tá? Vamos deixar bem claro isso. A justificação pela fé em Cristo é um dos fundamentos da graça. Uma igreja em graça, um ministério em graça, um povo em graça, um pastor em graça, um pregador em graça, um apóstolo em graça, de fato, de verdade, terá ou, por consequência, pregará, ensinará a justificação pela fé em Cristo. Começa comigo aqui em Romanos capítulo 5, abra sua Bíblia. Eu reservei alguns textos para que fique claro que a justificação em Cristo é um dos fundamentos da graça. A justificação pela fé em Cristo. Vamos deixar bem claro, tá? A justificação, entre parênteses, pela fé em Cristo. Vamos ver sobre esse fundamento. Não pare de crescer em graça, não pare de estudar a palavra de Deus, porque quando você estuda, você conhece, e quando você conhece, você entende. Romanos 5, versículo 1. Eu tenho aí alguns minutos para investir em nós mesmos, para crescermos em graça e no conhecimento, amém? Isso é muito bom, né? Oxalá os crentes modernos, os crentes de hoje, crescessem na graça, né? Muitos preferem ficar assistindo novela, assistindo televisão. Eu prefiro, como Maria, né? Eu escolhi a melhor parte. Tinha Marta e tinha Maria, né? A Marta estava preocupada só com os afazeres do dia a dia e Maria escolheu a melhor parte. Então eu sou um dos crentes Maria, que escolheu a melhor parte, que é, nesta vida, enquanto vivo, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Romanos 5, verso 1, Paulo disse em Romanos 5, 1, sendo, pois, justificados pela fé. Eu estou lendo Romanos 5, 1. Do lado de Romanos 5, 1, você vai encontrar Romanos 6, 14. Hoje é a quarta parte do tema, os fundamentos da graça. E o assunto hoje, a justificação pela fé em Cristo. Olha lá. Eu estou lendo Romanos 5, 1. Do lado, aqui na página do lado, só para lembrar, para o raciocínio manter ativado, do lado do Romanos 6, 14, deixa claro que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Romanos 6, 14, parte B. Não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Bom, então se estamos debaixo da graça, Romanos 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Abba, Pai. Diga, Abba, Pai. Olha que maravilha esse assunto da justificação. Quando o crente, quando o filho de Deus, quando a ovelha congrega numa igreja que prega a lei, ou seja, numa igreja da lei, ele nunca consegue ter paz com Deus. Por quê? Porque ele sempre está em dívida com Deus. Já começa que quando ele congrega numa igreja da lei, ele se sente um pecador diante de Deus. Não é verdade? Só não conhece um monte de crente da lei que se sente pecador? Por que ele se sente pecador? Porque ele está ouvindo a lei. As pregações que ele ouve, pregações da lei. Os ensinos que ele recebe, ensinos da lei. Então, tais pregações e ensinos
trazem o quê? O raciocínio da lei, o raciocínio da antiga, da velha aliança que Paulo diz que já foi cancelada, já foi abolida em Cristo. Então, quando a ovelha, quando o crente, quando o filho de Deus ouve pregações da lei, que Deus ainda vai libertar, que Deus ainda vai salvar, que Deus ainda vai justificar, que Deus vai... Então, isso é pregação da lei. A pregação da graça, o raciocínio dela é em cima da frase que Jesus disse em João 19:30. Tudo está consumado. Ora, se tudo está consumado, isso significa o quê? Que o que Jesus veio fazer na cruz por nós, ele fez e surtiu efeito quando se crê. O efeito concretiza em nossa vida, o efeito surte em nossa vida quando você crê. Por isso está cheio de ovelhas aí no mundo que não reina em vida, é ovelha, é filho de Deus, mas nem sabe que é salvo, nem sabe que é abençoado. Por quê? Porque ele não está crendo, ele não ouviu o evangelho. Então o efeito da morte diante de Deus já está consumado, mas na vida dele não surte efeito. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Quando se ouve a palavra da graça de Deus, então o efeito da morte da cruz passa para a pessoa. Na hora ela se sente salvo, na hora ela já se sente liberto, na hora ela já se sente justificado. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Como é que em graça, quando estávamos na lei, não tínhamos paz com Deus? Era uma luta tremenda, era uma batalha tremenda. Pregadores chegavam, diziam que tinha que fazer batalha espiritual, luta espiritual, mas hoje não, hoje em graça não tem isso. Hoje em graça é o apostolado como está escrito. A nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso espírito recebe a graça de Deus como diz o apostolado. Por exemplo, Romanos, olha na sua Bíblia, Romanos 5:1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Como é que conseguimos ter paz com Deus? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, pelo que Ele fez por nós. Eu não tenho paz com Deus porque eu sou uma pessoa esforçada. Eu não tenho paz com Deus porque eu sou uma pessoa de oração. De oração Daniel também era. Isaías, Jeremias, os profetas, Moisés, Davi, todos eram homens de oração. Eliseu era um homem de oração. Mas a paz com Deus, ela não vem por meio de algo que eu faça. A paz com Deus, olha lá, Romanos 5:1, ela vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está entendendo o que eu estou falando? A paz que nós sentimos, a paz que nós temos, ela vem por meio do que Jesus fez. Alô, essa é a nova aliança. Esse é o raciocínio da nova aliança. O raciocínio da velha aliança qual que era? Olha, quando você fizer algo, então você terá. Está entendendo? Na lei. Quando você fizer, você terá. E na graça, por Jesus ter feito, você já tem. Está claro ou não está claro? Foi uma troca que Deus fez. Os evangélicos custam entender isso. Isso por vezes me escandaliza. Me escandaliza, porque, como eu disse, eu preguei domingo sobre Mateus 9, as ovelhas andam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Por quê? Porque quando se prega a lei, quando se prega a velha aliança, a ovelha não sente paz, a ovelha não se sente salva, a ovelha não se sente liberta. Por que está cheio de ovelha nas igrejas fazendo campanha de libertação? Porque a ovelha não se sente liberta. E Jesus morreu para quê? Para libertar ela. Mas ela não se sente liberta por quê? Porque só ouve a lei. Então na lei não está liberto. Quando se prega a lei, quando se ensina a lei, ninguém está liberto. Mas quando se prega a graça, já está liberto em Cristo. Ou seja, pelo que Jesus fez na cruz. Quem está entendendo? Hoje é a quarta parte do tema, os fundamentos da graça. Eu tenho mais um assunto daqui a pouco. Mas por enquanto eu estou falando sobre a justificação. Paulo está dizendo em Romanos 5 que além de termos sido justificados pela fé, em Romanos 5:1 ele diz que nós temos paz com Deus. Isso é uma maravilha, né, abençoado? Olha, vira a página aí, ó. Romanos 8, verso 1. Olha que maravilha. Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Somos nós, é as ovelhas, né? As ovelhas que nasceram debaixo da nova aliança já estão em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, e o interessante é que as ovelhas não sabem disso. Quantas ovelhas aí no mundo com medo do diabo? Quantas ovelhas com medo de Deus? Tem pessoas que têm medo de Deus. Deus vai descer o cajado. As igrejas pentecostais falam, Jeová vai descer o cajado. Então a pessoa tem medo de Deus, porque não conhece a graça. Romanos 8:1, agora nessa nova aliança, na graça, não é igual na lei. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Quem que andava segundo a carne? Os que estavam debaixo da lei, fazendo jejum, fazendo batismo. O jejum é para a carne, o batismo é para a carne, o sacrifício é para a carne. Então Paulo disse, não há condenação para os que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. O que é andar segundo o Espírito? É segundo Coríntios 4:13, criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Falamos o quê? Pela graça somos salvos, somos abençoados em Cristo. Romanos 5:1, fomos justificados pela fé e temos paz com Deus. Romanos 8:1, nenhuma condenação há em nós. Amém, abençoados? As pessoas pensam que andar no Espírito é andar sapateando e dando cambalhota dentro das igrejas. Andar no Espírito é andar confessando a palavra da graça de Deus em Cristo Jesus. Amém, abençoados? Paulo disse, se andamos no Espírito, vivemos também no Espírito. Gálatas 5. Se andamos no Espírito, vivemos no Espírito. Se vivemos no Espírito, andamos no Espírito. O que é andar no Espírito? Não é andar dando cambalhota dentro das igrejas, chutando cadeira. Não é isso não. Andar no Espírito é você andar recebendo, citando, declarando a palavra da graça de Deus em Cristo. Andar no Espírito é declarar o que Cristo fez por você. Quem anda no Espírito, ele prega, ele anuncia, ele evangeliza. Por quê? Quando você fala, você é salvo pela graça. Quando você fala para alguém, você é um abençoado em Cristo. Você só fala isso porque você está andando no Espírito. Porque se você estivesse na carne, você falava o quê? Vamos pular o carnaval semana que vem? Vamos ali usar droga? Aí está andando na carne. Mas quando está no Espírito, fala o quê? Você é um abençoado. Você é salvo. Há anjos em seu favor. Quem recebe? Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, abençoados? Então volta lá em Romanos 5, que eu vou fechar esse assunto, vou entrar em outro, tá? Romanos 5:1, sendo pois justificado pela fé. Diga, eu fui justificado pela fé. Ou seja, você não fez algo para ser justificado diante de Deus. Não fez e nem há o que fazer. Não tem o que fazer, porque Paulo disse aqui, você quer ver? Olha aqui, abre aí em Romanos 3, volta uma página. Olha o que Paulo diz. Não fez e nem há o que fazer. Romanos 3, versículo 10. Olha lá, ó. Romanos 3:10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3:10, não há um justo, nenhum sequer. Porque eu, não, você não. Nem você, nem eu, nem ninguém. Não há um justo sequer. Na graça, Romanos 5:1, somos justificados pela fé. Fé no quê? No que Jesus fez por nós na cruz. Não é justificado pela fé no que você faz. É justificado no que Jesus fez. Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro? Romanos 5:1, sendo pois justificado pela fé no que Jesus fez. Não é no que você faz. Porque nós somos falhos, somos imperfeitos. Justificado pela fé no que Jesus fez. Vamos ler Romanos 3, verso 28. A justificação pela fé em Cristo é um dos fundamentos da graça. Ou seja, uma igreja em graça, um ministério em graça, um pastor, um apóstolo, um obreiro em graça, ele vai ter que pregar e ensinar que as ovelhas foram e são justificadas pela fé em Cristo. Um pastor em graça não pode nunca falar, olha, agora que você já fez 3 meses de jejum, agora sim você está justificado diante de Deus. Um pastor não pode falar isso nunca. Em graça não. Porque a justificação em graça não é
por obras. Quer ver comigo? Romanos 3, 28. Olha lá, ó. Romanos 3, 28, Paulo disse: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ponto. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é... Por que ele disse concluímos? Depois de ter recebido a graça, a revelação da graça de Deus em Cristo, depois de Paulo ter entendido, compreendido o efeito da morte e ressurreição de Jesus, ele chegou e disse: olha, nós concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Esse texto me tirou um fardo das costas. Esse texto me tirou um fardo. Porque somos e fomos justificados pela fé sem as obras da lei. Graças a Deus, porque quem conseguiria cumprir as obras da lei? Por isso que veio a graça. Ninguém conseguiria cumprir as obras da lei. Por isso que veio uma nova aliança, um novo pacto, um novo testamento. Por quê? Porque não havia, acabei de ler Romanos 3,10, não havia um justo sequer, mesmo debaixo da lei. Você quer mais homem de Deus que Davi? Que foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Mas era um pecador. Não era nova criatura. Você quer mais homem de Deus que Moisés, que falava com Deus face a face? Quem é que você conhece que falava com Deus face a face? Mas era um pecador. Não era uma nova criatura. O Espírito Santo não habitava nele. Porque estava debaixo da lei, o Espírito Santo vinha, se manifestava nele, não ficava por muito tempo e retirava, por causa do pecado. Por isso que tinha que derramar o sangue do boi, da vaca, do cordeiro, para perdoar os pecados, para que o Espírito Santo pudesse manifestar. Ele não podia habitar, ele só manifestava. Então ele manifestava e saía. Ele não habitava, porque Deus não habita onde há pecado. E eles eram pecadores, Deus não podia habitar neles, na lei. Mas eles eram homens de Deus, só não eram novas criaturas. Eram homens de Deus, só não eram salvos, porque eles não tinham um Salvador. Eram homens de Deus, mas eles ainda tinham pecados, debaixo da lei. Então por isso que Deus fez uma nova aliança, um novo pacto, não mais com sangue de bode, de bezerros, de touro, agora com o sangue do Deus vivo. Hebreus 9, o sangue do Deus vivo. Alô, Hebreus 9, 12 chama Jesus de Deus vivo, porque quem derramou o sangue não foi Deus, foi Jesus, e ele foi chamado o sangue do Deus vivo. Papai. Os testemunhas de Jeová, eles leem a Bíblia, eles estudam tal, mas eles não conseguem receber a revelação de que Jesus é Deus. Eu penso que são muitas fortalezas na mente deles, tá? Eu estou citando Hebreus 9:12, que diz que é o sangue do Deus vivo. 1 João 5:20, este é o verdadeiro Deus, a respeito de Jesus. 1 Coríntios 8, Paulo diz que há um só Deus. Efésios 4:6, há um... Quer dizer, então, eles estudam, mas como não há apostolado, não há revelação da graça de Deus. Sem apostolado, ninguém entenderá a graça de Deus. Quer um exemplo disso? Veja os evangélicos no geral. Eles têm Bíblia? Tem Bíblia. Muitas denominações têm até faculdades teológicas, tipo presbiteriana, metodista, Assembleia de Deus, batista, tem faculdades. Pô, uma igreja tem uma faculdade teológica para ensinar e não consegue receber a revelação da graça. Por quê? Porque não há o apostolado. Se não houver o apostolado, ou seja, o ensino da graça de Deus em Cristo. E onde está esse apostolado? Nas 14 cartas de Paulo. Esse apostolado, Paulo chama de sã doutrina. Se não for pregado, se não for ensinado a sã doutrina, ninguém na terra entenderá a graça. Por quê? Porque os evangélicos, no geral, eles vivem do Velho Testamento, né? Como era com Elias, como foi com Eliseu, como foi com Moisés, como foi com Davi na batalha. Tudo bem, glória a Deus, amém. Mas agora nós estamos debaixo de uma nova aliança. Paulo diz o quê? Tudo se fez novo.
Mas eles pararam lá atrás. Então, como não avançam, né? Não avançam e nem avançaram, Hebreus 6, não prosseguiram para a perfeição, ficaram parados lá atrás, estacionados. Então não entendem e não compreendem a graça plena de Deus em Cristo. Por que eu disse plena? Quando se entende a graça plena, você entende que uma pessoa é salva pela graça de Deus, mesmo sem ter feito nenhuma obra. Agora, os evangélicos não creem assim. Você está louco? Ele nem na igreja não está. É o que eles falam. Como que ele é salvo se ele nem é batizado? Não é o que eles falam? Como que ele é salvo se ele nunca tomou Santa Ceia? Quer dizer, então eles não entendem e nem compreendem a plena graça de Deus em Cristo Jesus, que o ladrão na cruz provou. Amém, abençoado? O ladrão na cruz provou. Ele morreu, não se batizou, não pertenceu a nenhuma igreja, não era membro de nenhuma denominação, nunca tomou Santa Ceia, não fez jejum, não fez campanha, não fez corrente. E Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. O que é isso aí? Essa é a plena graça de Deus. A plena, por isso que João 1,16, da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. É a plena graça de Deus. Não existe alguém quase salvo. Ou é salvo ou não é salvo. Se é salvo, é porque já era salvo e sempre será. Se não é salvo, é porque nunca foi salvo e nunca será. Mas por que é assim? Porque agora, nesta nova aliança, tudo já está consumado. Ou seja, ninguém entra, ninguém sai. Quem é da salvação é da salvação, quem é da perdição é da perdição. Isso é Romanos capítulo 9. Romanos 9, da mesma massa, Deus fez um vaso para a honra, chamado vaso de misericórdia, e outro vaso para a ira, chamado vaso da perdição, preparado para a perdição. Não tem mais, agora ninguém muda. Quem é da salvação é da salvação, quem é da perdição é da perdição. Tudo já está consumado. Jesus morreu, ressuscitou, já está consumado. Quem é da salvação já nasce salvo. Quem é da perdição já nasce sem a salvação. E não tem como receber a salvação, porque ele não tem o Espírito de Deus. Por isso que Romanos 8,9, Paulo disse, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E quem é que não tem o Espírito de Cristo? Ora, quem não recebeu o Espírito de Cristo, quando na consumação da morte e ressurreição, quem não recebeu não tem como receber. Por quê? Porque, Hebreus 9, ele morreu uma só vez. Uma única vez. Jesus não vai morrer 3, 4, 5 vezes. Ele morreu uma vez só. E a morte dele já resolveu de uma vez por todas. Ou seja, você é salvo para sempre. Você é abençoado para sempre. Você está liberto para sempre. Quem está entendendo? Glória a Jesus. Abba, Pai. Romanos 3,28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Por que é assim agora nessa nova aliança, hein? Por que nós somos justificados pela fé sem as obras da lei? Por quê? Abra sua Bíblia em Gálatas 2. Você está em Romanos 3, para frente, Coríntios, depois 2 Coríntios, Gálatas capítulo 2. Abre aí. Por que nesta nova aliança o homem é justificado pela fé sem as obras da lei? Por quê? Gálatas 2,16 responde, Paulo. Gálatas 2,16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Alô, olhem para mim. Olhem para mim. Romanos 3,28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 3,28. Gálatas 2,16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Paulo sabia isso. Ele escreveu, sabemos. O que Paulo está dizendo? Olha, eu estudei tanto a lei, eu estudei tanto as escrituras, Cristo me apareceu quando eu fui arrebatado, e ele me explicou tudo como que é nessa nova aliança. Então ele escreveu Gálatas 2,16, sabemos que nesta nova aliança, na graça de Deus em Cristo, o homem não é justificado pelas obras da lei. Digam todos, mas como? Mas pela fé em quem?
em Jesus Cristo. Para aí. O Espírito Santo está mandando falar uma coisa. O ser humano não é justificado pela fé em Maria. O ser humano, a ovelha, o homem, a mulher, ele não é justificado diante de Deus pela fé em São Jorge, pela fé em São Francisco, em São A, B, C, D, F, G, H. O homem é justificado diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. Está claro ou não está claro? É a Bíblia que diz isso, não é o que eu penso, não é o que eu acho. Eu só estou explicando ela. Ah, pastor, mas eu sou católico. Irmão, se você é católico, se é japonês, se é inglês, se é americano, eu não sei o que você é. Eu só sei o que a Bíblia diz. Tá? A Bíblia diz, em Gálatas 2,16, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Para aí. Então, isso me dá a entender que nem adianta você fazer ou viver das obras da lei. Por quê? Porque você não será justificado. Quem está entendendo? É querer pagar um carnê que já foi pago. Não tem. Como é que você pegar um carnê que já foi pago e quer pagar de novo? Agora eu sou obrigado a entrar como profeta. Agora eu vou entrar como profeta por alguns instantes. Você cristão, você crente, que vive fazendo jejum. Eu te pergunto, você faz jejum para quê? Um dia um crente me falou, eu faço jejum para ser justificado diante de Deus. Eu falei, justificado do quê? Não, porque eu sou um pecador, estou cheio de defeitos e falhas. Eu falei, irmão, você não é justificado pelas obras, você não é justificado pelo que você faz. Você é justificado pelo que Jesus fez. É isso que é ser cristão. Está claro ou não está claro? Você não é justificado pelo que você faz. Eu estou fazendo. Não. Você é justificado pelo que Jesus fez. Essa é a nova aliança. Esse é o Novo Testamento. Esse é o novo pacto. Na velha aliança, o homem era justificado pelo que ele fazia. Então o homem tinha pecados e ele fazia um jejum para que aqueles pecados saíssem dele. Aí o Espírito Santo vinha e manifestava nele. Aí quando o Espírito Santo saía, ele voltava ao quê? A pecar. Por isso que o Espírito Santo não habitava. Na graça não. Na graça, ele não precisa fazer um jejum para tirar o pecado, porque Jesus já tirou o pecado. Ele não precisa fazer um jejum para se santificar diante de Deus. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto. O próximo assunto é a santificação. Agora eu estou falando sobre justificação. Daqui a pouco eu vou falar sobre santificação. Então o crente na nova aliança, ele não precisa fazer um jejum para se justificar ou para se santificar diante de Deus. Por quê? Porque Cristo já resolveu isso na cruz. O problema é que os evangélicos no geral, sem saber, sem conhecer e por consequência sem entender e sem compreender, anulam a graça de Deus. Quer que eu fale de novo? O problema é que os evangélicos no geral, sem saber, sem conhecer, sem entender e sem compreender, anulam a morte de Jesus. Porque quando você faz um jejum para ser justificado diante de Deus, você está anulando a morte de Jesus na cruz. Você está dizendo assim, ó Deus, eu não preciso de Jesus, eu faço sozinho por mim. E Deus fala, olha, Jesus fez por você e por todos. Você faz só por você, mas Ele fez por você e por todos. Gálatas 2,16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Quando Deus me revelou essa palavra, nossa, eu dava saltos de alegria. Então, Senhor, os evangélicos estão fazendo obras. Deus falou assim, você está lendo aí, Gálatas 2,16? Não é justificado pelas obras da lei. Eu falei, mas como que é então? Gálatas 2,16. Mas pela fé em Jesus Cristo. Aí Paulo disse, também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados como? O assunto de hoje é a quarta parte do tema, os fundamentos da graça.
E esse assunto agora, a justificação pela fé em Cristo. Gálatas 2,16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Tá claro ou não tá claro? Me dá um sinal. Aí eu pergunto, e agora, irmão? E agora, irmã? E agora, pastor? E agora, igreja evangélica? E agora, comunidade cristã? E agora, como que vai fazer? Gálatas 2,16 diz que o homem não é justificado pelas obras da lei. Gálatas 2,16, a última linha. Porque pelas obras da lei, ninguém será justificado diante de Deus. Está claro ou não está claro? Por isso que esta igreja, por isso que esse ministério não vive, não pratica nem uma obra da lei. Por quê? Porque Gálatas 2,16 diz que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Romanos 3,28 diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 5,1 diz, justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. A justificação do crente nesta nova aliança é pela fé em Cristo. Está claro ou não está claro? Por isso estamos justificados diante de Deus. Mais um texto bem rápido, Romanos capítulo 10, verso 4. Romanos 10, 4. É a quarta parte do tema, os fundamentos da graça. O assunto agora, a justificação. Uma igreja em graça, ela vai pregar, vai ensinar que a justificação do crente é pela fé em Cristo. Não pelo que ele faz, não é por batismo, não é por obras da lei, não é por unção com óleo, não é por jejum, não é por campanha, é pela fé em Cristo Jesus, ou seja, no que Jesus fez na cruz. Está claro ou não está claro? Isso é uma igreja em graça. Aí de repente a senhora vai numa igreja, está escrito lá, ó, Igreja da Graça, não tem uma escrito Igreja da Graça, está até na televisão, né? do missionário, né? Igreja da Graça. Aí chega lá, você vai ouvir a pregação, vai ouvir o ensino. A pregação diz que você que tem que fazer para Deus te justificar. Né? Você que tem que batizar, senão não será salvo. Você que tem que fazer jejum, senão não será justificado. Você que tem que subir no monte, porque senão Deus não te abençoa. Ou então Jesus não sabe nem ter morrido. Deixa que eu faço tudo. Né? Mas nessa nova aliança, Deus fez uma troca. Ou seja, o homem não faz mais. Por quê? Porque Jesus já fez. Ou em outras palavras, Jesus fez por nós, não precisamos fazer. Está claro ou não está claro? Somos salvos pela graça de Deus. O que diz Efésios 2,8? Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, por meio da fé. Então é simples assim. Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Ou seja, Deus quis nos salvar, salvou. Diga, graças a Deus. Romanos 10, 4. Vamos ver mais um texto. Romanos 10. Perceba que tudo que eu estou lendo está na Bíblia. Perceba que tudo que eu estou ensinando está na Bíblia. Perceba que tudo que eu estou explicando está na Bíblia. Romanos 10, verso 4. Olha lá. Ó. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Digam, para quê? Para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, para justificar todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Ou seja, a lei acabou quando Jesus morreu na cruz. Por que a lei acabou? Romanos 10, 4. Para justificar todo aquele que crê. Crê em quem? Em Jesus, ué. Crê que Jesus morreu pelos seus pecados. Você está sem pecado. Crê que ele morreu para te salvar. Você está salvo. Crê que ele morreu para justificar. Você está justificado. É para justificar todo aquele que crê. A lei acabou para justificar todo aquele que crê. Está claro ou não está claro? Dá um sinal se está claro. É a palavra, é a Bíblia.
Diga Romanos 10:4. Vamos ler mais um texto? Romanos capítulo 5 de novo, volta lá. Romanos 5, o assunto hoje, a justificação pela fé em Cristo. Não é justificação por obras da lei, hein? Gálatas 2,16. Pelas obras da lei ninguém será justificado. Romanos 5, verso 16. Acompanhe na sua Bíblia. E você que me assiste na internet, acompanha aí. Romanos 5,16. Olha o que Paulo diz. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. Romanos 5,16. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para a justificação. Está escrito ou não está escrito? Agora presta atenção no verbo. Olha o verbo, hein? Romanos 5,16. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito virá? Não. Veio. Circula na sua Bíblia aí, ó. O dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Ou seja, Jesus, em outras palavras, Jesus morreu para a justificação. Quando você crê que ele morreu para te justificar, você se sente justificado. É simples assim. Agora, quando você está numa igreja que você ouve que você é um pecador, como é que você vai se sentir justificado? Você vai achar que você é um pecador mesmo. Você não pensava que era um pecador antes? Porque o pastor só falava que você era um pecador. Mas quando se prega a graça de Deus em Cristo, vai encontrar textos que Jesus morreu por você na cruz. E ele morreu para te salvar, ele morreu para te justificar. Então sua mente é renovada com a palavra da graça de Deus. Amém? Romanos 5,17. Olha lá. Romanos 5,17. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Verso 18. Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Não é o que está escrito? Então, irmãos, um dos fundamentos da graça se chama justificação. A igreja da graça. Não, se está pregando que você tem que fazer jejum, você que tem que se batizar, você que tem que subir no monte, você que tem que fazer a campanha, você que tem que fazer a corrente, você tem que pagar o preço. Então não é igreja da graça, não. Eles teriam que mudar o nome e escrever igreja da lei. Porque a igreja da graça vai ler a graça, vai pregar a graça, vai ensinar a graça. Em Romanos 5,18 diz o quê? Que assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. E para terminar, verso 19. Romanos 5,19. Pois como pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Por que muitos serão feitos justos? Paulo está falando sobre aqueles que vão nascer ainda. Os que já nasceram, já morreram, já foram justificados. Os que vão nascer serão feitos justos. Sendo feito justo, crendo em Cristo, são justificados pela fé. Está claro ou não está claro? Eu penso que está bem explicadinho, né? Vamos mudar de assunto? Eu quero falar um pouco agora nessa parte final. Já estou entrando na parte final, tenho mais uns 15 minutos. Eu quero falar nessa parte final sobre a nossa santificação. Como que é a santificação na graça, tá? As pessoas, elas pensam que santificação é roupa. Agora eu não corto mais o meu cabelo, agora eu não uso mais shorts, agora eu não uso mais... Irmão, santificação não é na carne, irmã. Irmã, a santificação é espiritual, não é na carne. A santificação não é por fora, é por dentro. Vamos ver isso? Vamos começar com Hebreus capítulo 10. Mudei de assunto, hein?
Já expliquei sobre a justificação. Agora, a santificação é um outro fundamento da graça. Tá? Pode ver aí no nosso link aí, a parte 4, está escrito a justificação e a santificação. Hebreus 10, abre sua Bíblia em Hebreus 10, deixa eu falar um pouco sobre como que é a santificação na graça. Apóstolo, muito bom esse assunto, hein? Porque eu sou de uma igreja pentecostal e faz muitos anos que eu não corto meu cabelo, eu não raspo as axilas, eu não raspo nada, apóstolo, porque eu estou me santificando diante de Deus. Lamentável, hein? Se está vivendo assim é lamentável, hein? É porque o negócio está feio mesmo, hein? Se está vivendo igual um urtigão no meio de uma caverna, o capitão caverna, tá? Porque o negócio está feio, né? Você vê como está o nível das igrejas, né? Deus é espírito. A santificação, por lógica, por dedução, se Deus é espírito, a santificação é espiritual. E as pessoas estão lidando com a carne, né? Tá claro aí? Estão lidando com a carne? Cabelo é carne, roupa é carne. Roupa de mulher, roupa de homem. Espírito não tem roupa, tá? Espírito não tem roupa. E Deus nos vê em espírito. Deus não nos vê na carne. A roupa é só para nós, tá? Só para nós. Só para você não se escandalizar, a roupa, tá? Para ninguém andar nu, então nós colocamos roupa igual Adão e Eva colocou a parreira para tampar, né? Então é só por causa do homem, não é por causa de Deus não, tá? Não pensa você que, agora eu estou usando uma calça, e estou usando uma camisa, eu só uso paletó, eu, mulher, não uso mais calça comprida. Deus não está nem aí com isso, porque Deus é espírito, Ele não olha para a sua carne. Deus vê o seu espírito, não a sua carne. Tá? É o que a Bíblia ensina. É o que a Bíblia ensina. É o que a Bíblia ensina. Já leu 1 Samuel 16? Lá em 1 Samuel 16, Deus falou para Samuel: Samuel, vai na casa de Jessé, que dentre os seus filhos eu escolhi um rei. Vou resumir a história. 1 Samuel 16. Aí o Samuel foi na casa de Jessé, chegou lá, o profeta disse: Jessé, Deus escolheu um filho seu que vai ser rei. Aí o Jessé já cresceu, falou: vai ser meu primogênito, né? Eliabe, primogênito, bonitão, estudado, faculdade. Chama o Eliabe. Aí o primeiro filho, primogênito, filho de Jessé. Aí trouxe o primogênito de Jessé até o profeta Samuel. Quando Samuel olhou para ele, Deus na hora exortou Samuel. Na hora: Samuel, não atentes para a sua aparência. Deus não vê como vê o homem olha para o exterior. Eu, porém, o Senhor, olho para o coração. 1 Samuel 16, 7. E os crentes preocupados com roupa, com cabelo, com brinco, com batom, com unha, com esmalte, com a cor da roupa, se a saia está debaixo do joelho, se está para cima do joelho, se o vestido... pelo amor de Deus, isso é consequência de não conhecer a graça de Deus em Cristo. Então cria-se uma religião humana, meramente humana, roupas, cabelo, vaidade de unha, se o esmalte é branco, se é amarelo, se é azul, se é preto, isso é vaidade, a unha cai e joga fora. Não pode usar calça, agora só saia, a saia apodrece, não pode cortar mais o cabelo cai no ralo, a pessoa morre e o cabelo, os bichos comem tudo, isso é vaidade da carne, Deus não olha para isso. João 4, Deus é espírito, e a nossa ligação com Deus é única e especificamente em espírito e em verdade. A carne não tem contato com Deus. Deus é espírito. Está claro ou não está claro? O cabelo é seu, irmã. Você quer cortar, você corta. Você não gosta de cortar? Amém. Glória a Deus pela sua vida. O cabelo é seu, eu respeito. Pastor, eu não gosto de cortar meu cabelo. Amém, glória a Deus. Mas não associa seu cabelo a Deus, tá? Não paga de santona com seu cabelo não, que aí vai ficar feio, né? Aí vai ficar feio, você se ensoberbecer por causa de um cabelo, você se gloriar por causa de um cabelo, aí você está anulando a morte de Jesus, né? Eu respeito, eu entendo, você não gosta de cortar o cabelo? Amém. Você não gosta? Amém. O cabelo é seu. Mas não associe o seu cabelo à santidade espiritual. Você não pode fazer isso. Porque aí você está pisando no sangue de Cristo. Então Jesus não precisava nem morrer na cruz. É só você deixar o cabelo crescer. Não é? Se a sua santidade está no cabelo, por que Jesus morreu na cruz? Eu sou obrigado já a falar com a autoridade de profeta. Você gosta do cabelo assim? Amém. Gosta curtinho? Curtinho. Mede o cabelo? Amém. Ninguém vai falar do seu cabelo.
nem Deus, porque o cabelo é seu. Pastor, eu não gosto de cortar, faz 200 anos que eu não corto. Amém, irmão, o cabelo é seu. Não tem nada a ver com isso. Você só não pode associar o não cortar o cabelo a uma suposta santidade espiritual. Que aí já chega a ser até quase blasfêmia, hein? Quase blasfêmia. De achar que a sua santidade está no cabelo. Ou na roupa que você usa. Aí fica feio o negócio, hein? Já passa a anular a morte de Jesus. Passa a pisar em cima do sangue de Cristo. Aí o negócio fica feio. Quer ter o cabelo comprido? Pode ter 300 metros. Só não associa ao espiritual. Porque cabelo é carne. Cabelo é coisa da carne. Coisa da terra. Cabelo não é coisa do céu. É coisa da terra. Cabelo não é coisa do espírito. Cabelo é coisa da carne. Acho que eu penso que fui claro, né? Agora quer ter comprido também, não tem problema nenhum. O cabelo é seu. Só não pode associar ao espiritual. Hebreus 10, verso 10. O assunto agora, a santificação. Ora, se a justificação é pela fé em Cristo, logo tudo será pela fé em Cristo. A salvação, a justificação, a santificação, que eu vou mostrar agora. Hebreus 10, verso 10. Leia comigo. Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Olha que palavra bonita. Agora, o que eu quero explicar para vocês, não é só que nós temos sido santificados. Eu quero te explicar como que nós somos santificados. Porque se eu parar aqui a leitura, Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Se eu parar aqui, alguém pode pensar assim, também, né, eu sou santificado porque eu não jogo bola, eu não tomo cerveja, eu não fumo, eu não faço caminhada, eu não vou na praia, eu não assisto televisão. Um monte de baboseira que inventa, né? Isso é baboseira, besteira, tá? Besteira. Crente não pode usar bermuda. Isso é besteira, irmão. Já falei que o crente é espírito, não é carne. Tá? A carne é filho do seu pai com a sua mãe. O crente é um homem interior. Romanos 7, 22. No homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Esse que é o crente. 2 Coríntios 5, 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. A nova criatura que é o crente. Não é a carne. O homem interior que é o crente, que é o salvo, que é o filho de Deus. Por isso que eu falo que cabelo, esmalte, shorts, batom, isso é tudo baboseira, isso não serve para nada. Tá? Isso não vale para nada. Isso não muda nada. Agora tem pessoas radicais, ignorantes, que não conhecem a palavra, chegam a dormir de paletó e gravata. Eu conheço pessoas que dormem de paletó, que não usa shorts, não usa bermuda. Eu conheço. Eu só não sei como faz para tomar banho, né? Porque como você toma banho de paletó e gravata? Você vê onde vai a ignorância do homem. Vamos dormir, tem que dormir de paletó e gravata. E um dia eu perguntei para o pentecostal, irmão, por que você dorme de paletó? Porque se Jesus voltar... O que tem a ver Jesus voltar? Não, eu quero subir com ele, porque se ele voltar e me encontrar dormindo, irmão, você dorme nu? Você sabe quem te fez nu? Jó capítulo 1, nu saí do ventre da minha mãe. Você sabe quem te fez nu? O Criador dos céus e da terra, Deus. Deixa de ser ignorante, fariseu, hipócrita. Vou dormir com gravata, com paletó, porque Jesus voltar. Deus te fez nu. Está claro ou não está claro? Deus não conhece paletó, irmã. Deus não conhece roupa. Nós usamos paletó, camisa, saia, vestido. Deus não usa essas coisas. Deus é espírito. Se você dorme nu, se dorme nua, se dorme de pijama, se dorme enrolado no edredom, com 200 cobertas, isso para Deus não muda nada. Se dorme de pijama curto, pijama comprido, isso para Deus não muda. Nu, isso não muda nada. Diga bem forte, porque Deus é Espírito. Diga, Deus é Espírito. Temos que destruir essas fortalezas na mente dos crentes antigos. Crente antigo. O cara chegar a dormir com paletó é brincadeira. É mole. Hebreus 10, verso 10. O assunto é santificação. Na graça, nesta nova aliança, em hipótese alguma, pode se associar a nossa santificação
Há alguma coisa que você come ou não come? Por exemplo, eu estou santificado diante de Deus porque eu sempre comi. Alguém dirá, eu não. Eu estou santificado porque eu nunca comi. E eu falo, e daí que comeu? E daí que você nunca comeu? A nossa santificação é em Cristo. Alguém pode dizer, eu estou santificado porque eu nunca bebi XYZ. Alguém dirá, eu não, eu estou santificado porque eu sempre bebi XYZ. Eu falo, e daí? Paulo diz em Romanos, olha, Romanos 14, a comida não nos faz agradáveis a Deus. Paulo disse, se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Nesta nova aliança, na graça, nesse novo pacto, em hipótese alguma, pode-se associar a santificação ao exterior, a carne, a roupa, a comida, a bebida. Porque se alguém pensar que é santificado, ou que está santificado por causa de roupa, por causa de comida, já está blasfemando. E o pior, pisando no sangue, isso é Hebreus 10, de Cristo, foi derramado na cruz. Ou seja, esse sangue não valeu para nada, o que vale mesmo sou eu que nunca bebi, eu nunca comi, eu não, porque... Então está pisando no sangue de Jesus. E tornando a morte de Jesus em vão. Vocês estão vendo o que é ser cristão? Eu já falei esses dias, se for pôr no papel mesmo, esse pessoal todo aí, nem cristão não pode ser chamado, hein? Nem cristão pode ser chamado, se for pôr no papel. Porque cristão vem de Cristo, Cristo é Espírito, Cristo é Deus, cristão vem de Espírito, coisas espirituais. Cristo é Deus, Deus é Espírito, cristão espiritual. Por isso que Gálatas 5, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Agora todo mundo é envolvido com as coisas da carne, não come. Por isso que Paulo em Colossenses ele falou, olha, se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que ainda se submeteis a ordenanças? Tipo, não proves, não coma, não manuseie, não olha, não pega. Por que você submete essas coisas se você está morto com Cristo? Aos rudimentos do mundo. O que Paulo está dizendo? Para Deus não muda nada se você come ou se não come, se bebe ou se não bebe. Para Deus não muda nada. Você está morto para as coisas do mundo. Você vive para Deus em Cristo Jesus no Espírito. Será que eu morrer sem entender isso? Não, irmã, misericórdia, misericórdia, irmã. Eu sou crente, eu não como isso. Você está perdendo o seu tempo, irmã, se você não come isso, tá? Tem muitas coisas gostosas no mundo. Paulo disse para Timóteo, 1 Timóteo 4, tudo que Deus fez é bom e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Quer que eu fale de novo? Paulo disse para Timóteo, tudo que Deus fez é bom e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graça, pois pela oração e pela palavra, tudo é santificado. Paulo disse, 1 Timóteo 4. Não, eu não como, misericórdia, eu não como. Não, eu não bebo, não, eu sou crente, eu não bebo isso aí. Lê 1 Timóteo 4, irmã. Tudo que Deus criou é bom. Não há nada que rejeitar. Você está perdendo o seu tempo de não comer aquilo ou não beber aquilo outro. Porque você só vai viver uma vez, tá? Só vai viver uma vez. E está achando que a sua santidade é pelo que você não come ou pelo que você não bebe. Você não conhece a Cristo ainda. Ou melhor, não sabe o que Cristo fez por você na cruz. Porque quando você não come algo, só se você não gosta, aí é diferente. Pastor, eu não gosto de chuchu. Então amém, sem condenação. Pastor, eu não gosto de beber água de coco. Amém, tem gente que não gosta, então amém. Agora, o que você não pode, tá me entendendo? É associar. Porque eu não bebo água de coco, eu estou santificado. Não. Ou então vira o disco, eu sempre bebi água de coco, por isso que Deus habita em mim. Não. Nada do que você come, ou bebe, ou veste, vai alterar a sua posição diante de Deus. Vou falar de novo. Nada, eu não sei o que você come, tá?
Eu não sei o que você come. Como eu não sei o que você bebe, porque nem me interessa o que você come e o que você bebe. Alguma coisa você precisa comer para sobreviver. E alguma coisa você precisa beber para sobreviver. Eu não sei o que você bebe. Se bebe água ou se bebe gasolina. Eu não sei. E nem me interessa. Não sei e nem me interessa. Mas uma coisa eu te falo. A sua santidade, a sua santificação diante de Deus, não é pelo que você come ou não come. Está claro? Não é pelo que você bebe ou não bebe. Diga, como é a minha santificação diante de Deus? Hebreus 10, versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, como? Pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Ou seja, se a oferta do corpo de Jesus Cristo, resumindo, a morte, se a morte de Jesus Cristo me santificou, e essa morte foi feita de uma vez por todas, logo eu estou santificado de uma vez por todas. Porque Ele morreu e me santificou. E Ele morreu de uma vez por todas. Se Ele morreu de uma vez por todas e me santificou, logo eu estou santificado de uma vez por todas. Em outras palavras, para sempre. Isso que é viver em graça. Uma igreja em graça vai ensinar isso. Um ministério, um pastor em graça vai ensinar o que eu estou ensinando. A santificação em Cristo. Mas apóstolo, como assim estou santificado de uma vez por todas? Eu já estou santificado? Santificado vem de santificação. Eu já estou santificado? Hebreus 10, 10, isso. E não só isso. Pula para o verso 14. Hebreus 10, 14. Olha lá. Hebreus 10, 14. Porque com uma só oferta, ou seja, Jesus morreu na cruz uma só vez. Com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre. Eu posso colocar, santificou para sempre. Eu posso colocar, perdoou para sempre. Hebreus 10, 14. Eu posso colocar, justificou para sempre. Salvou para sempre. Libertou para sempre. Por quê? Porque Jesus morreu uma só vez. E essa morte foi de uma vez por todas. Foi para sempre. Então, Hebreus 10, 14. Com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10, 10 é irmão gêmeo de Hebreus 10, 14. O assunto, a santificação. A santificação em graça não é por roupa, hein? Tá? A santificação em graça não é pelo que você come ou não come. A santificação em graça não é pelo que você bebe ou pelo que você não bebe. A santificação em graça não é pela roupa que você veste ou roupa que você não veste. Eu não sei que roupa que você não veste. Ah, pastor, tem uma roupa que eu não visto nunca. Amém, isso é um problema seu. Você não veste nunca. Isso aí não muda nada para Deus. Se você veste sempre ou se não veste nunca. Está entendendo? Para Deus não muda nada. Ah, eu não visto nunca, ou eu visto sempre, ou eu sempre vesti. Deus fala, Deus fala, eu olho para o seu espírito. Está claro ou não está claro? Quantas pessoas que sempre vestiu a roupa X, tem pessoas que nunca vestiria a roupa X, e Deus não está preocupado com isso, porque Deus é espírito. Diga comigo, com uma só oferta, me aperfeiçoou para sempre. Amém? E o último texto para terminar essa reunião, Hebreus capítulo 12. O assunto de hoje, a quarta parte, estou terminando 5 minutinhos, a quarta parte da série por tema, os fundamentos da graça, ou seja, no que a graça está alicerçada, no que a graça crê, no que crê um crente em graça, um crente que vive da nova aliança, ele crê no que Deus é soberano, ele crê na pré-existência, ele crê na eleição, ele crê na predestinação, já ensinei isso na parte 1, 2 e 3. Ele crê na justificação pela fé em Cristo.
ele crê na santificação em Cristo. Ou seja, Cristo fez e me santificou. Não, aliás, entenda, não conseguimos nos santificar. Porque nós temos duas naturezas. 1 Coríntios 15, natureza carnal e terrena e natureza espiritual e celestial. Você tem uma carne, irmã. Essa carne come arroz, come feijão, essa carne toma banho. Isso é a carne, natureza carnal. Filha do seu pai, que é sua mãe, que puxou sua avó, que puxou seu tio, puxou o seu avô. Por isso que você é desse jeito aí. Você puxou alguém. Você puxou seu pai, puxou sua mãe, puxou seu tio, puxou o irmão mais velho, puxou o avô, puxou o avó. É a carne, natureza carnal. Agora, assim como você puxou alguém na carne, você também puxou alguém no espírito. Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque você puxou a Deus, não na carne, mas no espírito. Está claro ou não está claro? Romanos 8,16, Paulo disse: todos somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus, ou seja, no espírito. Então você puxou o seu pai no espírito. Tanto é que o seu pai é o pai da eternidade e você tem a vida eterna. Amém? Para terminar o assunto de hoje, o último versículo, em alguns minutos eu termino, Hebreus 12. Para terminar. Hebreus 12. Apóstolo, mas não tem um texto na Bíblia que fala para seguir a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor? É o que eu vou ler agora. Ah, é isso que eu queria saber. Você está falando de santificação aí? Está escrito que sem a santificação ninguém verá o Senhor, hein? Então vamos ver. Vamos explicar direitinho o que quer dizer esse texto. Aliás, esse assunto cabe até naquela mensagem, textos mal interpretados. Esse aqui caberia lá. Mas, como o assunto é santificação, está nos fundamentos da graça. Hebreus 12, quem já achou? Versículo 14, para terminar a ministração de hoje. Tenho aí mais 3, 4 minutos. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação. Está vendo? Então quer dizer que nós temos que seguir a santificação. Não é o que está escrito? Olha lá. Segui, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Apóstolo, está vendo por que eu faço jejum? Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É, irmão, mas na graça, a santificação, já expliquei isso, ela não vem pelo jejum. A santificação em graça, ela vem de crer, ou seja, pela fé na morte e ressurreição de Jesus. Quando você crê que Jesus morreu. Alô, é difícil você crer que ele morreu? Não é difícil. Ó, Moisés morreu, Eliseu morreu, Davi morreu, Daniel morreu. Quantos profetas morreram? Não é difícil crer na morte de Jesus. Mas não é só na morte. É preciso crer mais do que ele morreu. É preciso crer que ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele está vivo ou está morto? Ele está vivo. Ora, se Jesus ressuscitou, ele está vivo. Então, ele ter ressuscitado é o motivo, é a causa da minha santificação. Se Jesus tivesse morrido como Moisés, que Moisés morreu e não ressuscitou. Se Jesus tivesse morrido igual Davi, que Davi morreu e não ressuscitou, então nós não estaríamos santificados. Mas Jesus morreu e ressuscitou. Essa morte e ressurreição se chama graça. Olha o verso 15. Eu li Hebreus 12, 14. Agora lê Hebreus 12, 15. Olha lá. Ó. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça. Está claro ou não está claro? Então, quando Paulo disse em Hebreus 12, 14, sem a santificação ninguém verá o Senhor, ele está falando da santificação em Cristo. Como que eu tenho certeza? Porque no verso 15 ele fala, tende cuidado que ninguém saia da graça. Tende cuidado que ninguém deixe de crer na graça. Porque se você deixar de crer na graça, aí a santificação vai ter que ser pelas suas obras, pelos seus esforços.
E aí você não vai conseguir, porque Moisés não conseguiu, Davi não conseguiu, Salomão não conseguiu, os profetas não conseguiram, teve que fazer várias vezes e não conseguiram se aperfeiçoar. Mas Cristo não. Aos que creem em Cristo, Hebreus 10,14, com uma só oferta, foram aperfeiçoados para sempre. Os que creem em Cristo. Por isso, Hebreus 12,14. Segue a paz, segue a santificação. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ou seja, se você não crê que você está santificado em Cristo, você não vai ver o Senhor nunca. Não vai entender a graça nunca. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem crer em Cristo, você não vai ver o Senhor. Não tem como. Se você não crê no que Ele fez, que Ele morreu para te santificar, segue essa santificação. Olha lá, ó, Hebreus 12,14. Segui a paz e a santificação. Qual santificação? Eu acabei de ler, ó, Hebreus 10,10. Olha lá, ó, Hebreus 10,10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Temos sido santificados. Hebreus 10,10. Temos sido santificados. Como? Pela oferta do corpo de Jesus. Hebreus 12,14. Segue essa santificação. Sem essa santificação, ninguém verá o Senhor. Quem está entendendo? Para terminar, Hebreus 12,15. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O que Paulo está dizendo? Cuidado com as pessoas por aí, hein? Que as pessoas podem falar, olha, não é bem assim não, hein? Eu sou crente velho, a nossa igreja já tem 110 anos no Brasil, lá sempre fizemos jejum para se santificar. Paulo falou, cuidado para que nenhuma raiz de amargura entre em você, para te contaminar e te desviar da verdadeira santificação, que é em Cristo, a qual você já foi e está santificado. Porque sem esta santificação, ninguém verá o Senhor. Nós já temos essa santificação. Paulo está dizendo, eles não verão o Senhor. Sem essa santificação, eles não verão. Santificação carnal, igual a de Moisés, não, eles não verão o Senhor, não. Tende cuidado que não se desvie da graça. Hebreus 12,15. Não se prive da graça. Cuidado. Porque pela graça você é salvo. E pela graça você está santificado. Pela graça você está justificado. Pela graça você foi escolhido por Deus. Pela graça você foi predestinado por Deus. E pela graça Ele te faz entender esses mistérios. Quem pode falar graças a Deus? Me aguarde a quinta parte. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.